Muito bem, prezados amigos do YouTube, esta é a aula de número 18, do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos públicos, curso oferecido aqui no YouTube, 100% online, 100% gratuito. Lembrando, ao final desse curso, eu vou estar preparando uma apostila com a teoria e também um caderno de questões autorais, exercícios autorais, eu chamo de caderno de treino, e mais questões de concurso, no caso ali, pré-vestibular, Enem e também concursos. Essa apostila será disponibilizada lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Você pode adquirir esse material. É um material do que eu vou chamar de tomo 1, ou apostila 1, ou curso 1, que é esse que nós estamos trilhando agora, caminhando agora, que são Introdução e Fundamentos. Pretendo colocar no curso 2 Epistemologia, no caso o tomo 2, o curso 2, Epistemologia. Ela deve caminhar junto com História da Filosofia, tranquilo? Epistemologia deve caminhar junto com História da Filosofia. Muito bem, sem mais demoras, vamos aqui, eu vou reduzir aqui a tela, já aparece para você aí. Deixa eu ajeitar isso aqui. Já aparece para você aí deixa eu colocar lá no slide 1, né? É isso aí, ó. Aula de número 18, Religião e Filosofia. Religião e Filosofia. Deixa eu só adiantar um negócio aqui. Pessoal, esta aula num presencial, tá? No ensino médio ou até numa faculdade, eu não daria. Não recomendo nenhum professor a dar, tá? O cara tem milhares de coisas em filosofia para ensinar, beleza? Essa aula aqui, por mais imparcial que a gente tem que ser, quando a gente pega as coletâneas e materiais e livros de filosofia, não é bem por aí a pegada, sabe? Ainda mais quando entra para o ponto de vista para a maioria dos filósofos, no que tange a religião, lembro, não tem nada a ver, o estudo aqui de religião, não tem muito a ver, tá? Com, vamos dizer assim, a percepção do que a filosofia tem sobre Deus. São coisas diferentes. Primeiro ponto que você tem que observar. E segundo, o nosso objetivo nesta aula não é de forma alguma atacar ou se referir de maneira ruim a qualquer religião. Você está entendendo? Eu estou sendo bem claro aqui. Até porque, pessoal, desde o início, né, da humanidade, desde as primeiras civilizações, são milhares de, entre aspas, religiões ou modos rituais de querer se chegar a Deus, cara. Beleza? Algumas, ao longo da história, da construção da história da humanidade, se destacaram mais pela sua perversidade. Beleza? Mas, no geral, essa aula é quase 99% autoral. Joia do que eu extraí dos filósofos, mais alguns livros também de filosofia, eu montei o meu. Joia, fiz aqui uma coletânea, uma espécie aqui de uma coletânea geral. Muito bem. Bom, enfim, vamos lá. Religião e filosofia. Uma aula, assim, acrescenta, você vai ter uma nova visão, ela vai te dar uma outra questão aí de vestibular, você tem que ter essa percepção, você pode cair inclusive numa redação. Hoje em dia, com essa intolerância, né? A gente tem a intolerância religiosa, nós temos aqui uma fundamentação, inclusive, jurídica, para você colocar lá na sua redação, no seu material, enfim, tá legal?
O assunto é, vamos dizer assim, eu estou falando do Brasil, né, do Brasil. O assunto é, vamos dizer assim, não é desafiador que eu queria dizer, mas para a maioria dos indivíduos que vivem aqui, isso aí a gente acompanha, é agressor, vamos dizer assim. O Brasil, aqui no Brasil, a galera é muito binária, cara. O cara tem que ter um lado, direito, esquerdo, religião A ou B, e o cara aqui, a intolerância que começa a tomar um vulto bem assim, sabe? A raiva, o ódio, a intolerância a todo tipo de diferença no Brasil tá tomando um vulto meio assim que pro futuro não é legal, né? Bom, mas essa é a minha reflexão inicial aí nessa questão. Mas vamos em frente. Vamos aí sistematizar o negócio, né? Religião. Conceito, pessoal. No latim é religare. Religare, interessante essa, né? Essa expressão latina que significa ligar novamente. Veja, ligar novamente. A ideia da religião foi, vamos dizer assim, religar o homem novamente a Deus por uma ideia de um pecado que ele havia cometido e com esse pecado a queda, né? Isso aí nessa narrativa, vamos dizer assim, nessa narrativa por essa linha, vamos dizer assim, de construção do conhecimento teológico, né? Sua conotação e fundo de pano seria a de retirar o homem ao poder supremo da divindade, ou seria de religar o homem ao poder supremo da divindade, foi aquilo que eu estava falando. Trata-se de uma forma dogmática e absoluta e incontestável de se enxergar o mundo e a realidade. É isso aí. Sumariamente alicerçada numa moral muito interessante, pessoal. A religião, ela se alicerça, ela se estrutura basicamente, né, na moral, que é um conjunto de regras locais que vai regir determinado modo de vida. E também ela se alicerça num rito. Isso é um conceito meu, pessoal. Um sacrifício, uma prece, uma sequência, um caminho. Também no mito. Muito comum a religião recorrer à narrativa mitológica, né, para que ela se fortaleça. Muito comum. Beleza? A alegoria, ela recorre também, no caso lá que é o mito, né, e o folclore. E também a fé, que é, segundo lá o apóstolo São Paulo, o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das que se não veem. Eu coloquei aí, né, fundamento espiritual em coisas invisíveis, para você ficar mais genérico aí, né? De repente você é de uma religião que não seja a que eu acabei de citar, lá do apóstolo São Paulo, que seria o cristianismo, né? Lembrando, depois, isso aqui é uma aula que não é de filosofia da religião, tranquilo, pessoal? Uma aula de filosofia da religião, ela é mais sistemática, ela é mais profunda também. Não, essa aqui é uma noção geral, cara, né, do relacionamento da filosofia com a religião. Uma aula aulas de filosofia da religião é um curso totalmente separado, até porque filosofia da religião é uma sub-área, é uma área agregada à filosofia, beleza? Então aqui é só um relacionamento da filosofia com a religião. Você vai ver que nós vamos numa profundidade razoável. Alguém que se diz religioso, opinião minha, pessoal, isso aí você pode inclusive tomar como que nosso foco aqui também é concurso e pré-vestibular, né? Alguém que se diz religioso deve saber que há um abismo intransponível entre espiritualidade e religião. Pessoal, são coisas diferentes, né? Camarada, eu tenho a religião, sou isso, sou aquilo, fica lá no monte lá, né, fazendo mantra. Bicho, olha só, como é que é esse cara com a mulher dele em casa? Como é que esse cara com a sociedade? Como é que é esse cara com o irmão dele? Hein? Como é esse cara com o irmão dele?
como é esse cara, enfim, tá legal? É isso aí. E que é aquela que ostenta um estandarte, a verdade sobre a paz, né? Quem é aquela? No caso, a espiritualidade ostenta um estandarte que seria a verdade sobre a paz, o afeto, o amor e Deus. Pessoal, quem tem uma religião, o cara que professa uma religião, não quer dizer que ele tenha paz, que ele tenha afeto, que ele tenha amor, que ele tenha Deus no coração. Não, não. Tá? Isso tem a ver com, assim, a ideia de fortalecimento do espírito humano. Espírito humano, que não quer dizer, veja só, espírito humano é diferente de espírito de Deus, é diferente do espírito maligno, que é diferente de um espírito angelical. Joia? São coisas diferentes. Beleza? Então, são coisas diferentes. Tá? Espírito maligno tem o espírito do diabo. Né? São coisas diferentes. Ah, professor, sou professor de filosofia. O diabo existe? Não vamos entrar nesses méritos agora. Lá no meu curso Deus, tá? Curso de, não é nem de introdução e fundamentos, eu estou mudando até a nomenclatura, cara. De questões fundamentais sobre a filosofia. Quando eu estiver tratando sobre Deus, você compra esse curso. Lá vai ter uma palhazinha sobre isso. No meu curso que já está lançado, Deus ainda não está lançado, mas no meu curso Bem e o Mal já está lançado. Você lá já tem uma noção, né, do que seria isso. Eu não entro no mérito ali de coisas da religião em si, né, queda de Satã, essas coisas, nada disso, né? Essas coisas que ensinam nos templos em geral. Não. A ideia ali é olhar numa perspectiva mais científica, mais o que? Descompromissada com uma religião. Essa é a ideia da filosofia, amigo. Beleza? Muito bem. Vamos em frente aí. Pô, professor, só está atacando a religião. Que religião, cara? Eu não estou atacando religião alguma. Só estou trazendo algumas considerações iniciais, ó. Que é o quê? Espiritualidade é diferente de religião. Primeiro ponto. Beleza? Ela, veja só, tem muito a ver com a moral, com o rito e com a fé. É isso que a religião mexe. Moral, rito e fé. São essas três coisas aí, basicamente. Vamos em frente. Objeto da religião. Em geral, ela se declina sobre a busca do conhecimento teológico. Conhecimento teo, Deus. Logia, estudo. O estudo de Deus. Tranquilo até agora, né, pessoal? Professor, que Deus? Qualquer um, cara. Qualquer Deus que seja o objeto de estudo dessa religião é um objeto de estudo teológico. Qualquer Deus, beleza? Ou seja, a ciência dos deuses, avatares, espíritos, imagens, criaturas ou tudo que se possa vir servir de receptáculo para a fé. Então, onde o camarada está lá ajoelhado, pessoal, onde está lá o camarada ajoelhado, né? Ou não, ou deitado, ou sei lá o que ele esteja, a posição física que ele esteja adotando, ou sem posição nenhuma, né? Esteja lá ele declinando numa tentativa de aproximar o seu espírito ao sobrenatural, ao divino. Isso é teológico, isso é o objeto dessa religião, é o objeto é o que se quer, né, com a religião. Pelo menos se espera isso, né, pessoal? A busca de Deus, né? Muito bem, objetivos. Quase que sempre procura se alcançar. Os caras estão lá quase sempre, pessoal, quase que sempre. Ó. O cara que está lá para buscar sorte, beleza? Sorte. Ele quer que as paradas da vida dele vamos assim, dê certo, tranquilo? O cara quer dar certo, seja o que for, seja o que for. Ele montou uma mega empresa multinacional, milionária, ou o cara tá com um serviço mais humilde ali, mais simples, tá sendo produzido. Ele quer sorte. Normalmente ele busca a religião para ter sorte, para ter dinheiro, para ter paz, para ter salvação, para ter força, para ter graça, para ter iluminação, redenção, purificação,
prosperidade, riqueza, bem. Pessoal, pelo incrível que pareça, é isso mesmo, meu. Vou botar até com a cor aqui, mas aí, ó. O cara, tem gente que busca a religião para pedir o mal, né, cara? É? Tem gente que busca a religião aí, ó. Aí, para pedir o mal, cara, para desejar o mal. Pô, professor, mas como assim? Seja através de um ritual específico para fazer o mal, isso existe, né? Com invocação de entidades. Beleza, pessoal, isso eu vou aprofundar, não é agora, porque a aula agora não sei nem quanto tempo vai levar essa aula, mas, pô, mais de 30 minutos deve dar, né? Tranquilo. Aqui está o homem, ó, pessoal, isso vai estar lá no meu curso, o homem, tranquilo? Aqui está o homem, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Pessoal, manda esse áudio para outras pessoas. Esse áudio não, perdão, esse vídeo para outras pessoas. Para a galera sair um pouco da ignorância aí, pessoal. Tranquilo? Eu estudo isso aqui, vou completar agora 50 anos, estudo essas coisas desde os 18, sabe, pessoal? Então, eu estou no 4º nível superior, né? Tem lá direito, teologia foi o primeiro, né, pessoal? Teologia foi o primeiro, o segundo foi direito, depois veio a filosofia, através de complementação pedagógica, e agora tirei também letras português e inglês. Bom, aqui está o homem, pessoal. Eu li um pouco, né, sobre essas coisas, sabe? Aqui está o homem. Bom, no geral, tá? Numa raiz quadrada de todas as religiões, o homem, ele vai ter 3 elementos, tá, pessoal? Ele vai ter um corpo, que é a matéria bruta. Ele vai ter a alma, que é responsável pelo psiquismo e o raciocínio humano. E ele vai ter um espírito, o espírito humano, que é o núcleo, o centro e a representação do divino dentro dele. Para mim, inclusive, esse espírito é um elemento indestrutível dentro do homem, sabe? Ele não será destruído, não. Tá? Os textos, inclusive, bíblicos, né? Confundem muito a alma com o espírito. Volta e meia os profetas e até discípulos que lá estão escrevendo, né? Eles trocam as bolas, e Salmos troca demais as bolas, né, aí do que seria alma com espírito. Bom, mas o objetivo aqui é o seguinte, presta atenção, cara, né? O cara busca o bem e busca o mal, né? Botei aqui, era para colocar aqui o vermelho, né? Bom, olha aqui, ó, ele busca o bem, busca também aqui, ó, o mal, busca o bem e busca o mal, pelo incrível que pareça. O camarada busca o mal na religião. Como isso? Exatamente, pessoal. Veja só, para manter, vamos dizer assim, e prosperar fisicamente, ou seja, através do corpo, através do mundo físico, ele compromete de alguma forma a alma dele, já é uma parte espiritual invisível, responsável aí pelas ações a nível de psiquismo, né? Ele compromete a alma dele com entidades, com outros espíritos. Veja, é a alma dele, que é uma parte espiritual, não é o espírito, não é. É a alma dele comprometida com entidades, veja só, com entidades que fazem isso aqui, ó, que trabalham para o mal. E aí, essa questão do mal a gente aprofunda lá no meu curso, o bem e o mal, joia? E essa questão do homem eu vou aprofundar lá no meu curso, o homem, beleza? O homem, vamos estar vendo lá essas questões. Bom, o objetivo também da religião, deixa eu pegar aqui a canetinha, voltando, são os deuses. Pelo incrível que pareça, o objetivo da religião é Satanás, né? Há religiões que buscam Satanás e a religião que busca Deus. Professor, qual é o nome de Deus? Isso aí, os nomes dados a Deus, eu vou tratar lá no meu curso Deus. Tranquilo? O objetivo do nosso curso aqui é o relacionamento da filosofia com a religião. Olha só que coisa. Bom, por enquanto, e até o final da aula, eu vou ser imparcial. Tranquilo? Completamente imparcial quanto a isso aí. Fundamentos fundamentos, né, da religião. Observa-se que normalmente uma religião se estabelece em normas, filosofias
livros, tábuas, objetos, amuletos e mandamentos. Então esse é o fundamento, né? Pessoal, existe religião que o cara, né, tirou uma foto do camarada lá, de determinado indivíduo, profeta escolhido, não sei qual o nome que deram lá. Bom, tirou uma foto e saiu uma sombra por trás. E ó, vai vendo como é que são as coisas. E os caras, cara, disseram que aquela sombra, né, é a mão de Deus sobre aquele cara. Vai vendo aí como é que funciona a parada. Tranquilo? Como é que funciona as coisas. Que aquela sombra, mas era um formato igualzinho de uma mão, vamos supor, bem parecido, ou de um anjo, ou algo assim, né? E que aquele cara seria um escolhido de Deus, mano. E aí já começam as arrecadações, aquela coisa toda lá, né? Então são coisas, às vezes, muito insignificantes, cara, que formam uma religião, sério. Insignificantes mesmo, tá? São escritos, coisas escritas, tábuas, pedaços de objetos que podem, daquele objeto, daquela coisa, formar-se uma religião. Um achado num rio, um achado embaixo da terra, aquilo pode impressionar uma comunidade que está ali com a consciência rubra, né, não desenvolvida, uma consciência bem asfixiada, espiritualmente falando, pode levar aqueles caras lá a uma espécie de euforia, né, daquela comunidade inteira, e dali se espalhar a uma espécie de euforia, a uma espécie de agitação, né, e histeria até coletiva, levando com que aquele movimento cresça, confiando às vezes por um fetiche nas características físicas de determinado indivíduo. O cara às vezes fala manso demais, falando às vezes sobre Deus, sobre Jesus e tudo mais, mas tu vai olhar a vida dele, tu vai olhar o que ele pensa, que está dentro da cachuleta dele, e o que ele fala nas escondidas, que volta e meia ele solta, não é bem aquela coisa que ele está falando, não. Sabe como é, pessoal? É um indivíduo bem, às vezes, perverso, né? Perverso. Não estou falando de religião nenhuma. Estou dizendo que os noticiários estão aí, há casos já julgados até pela justiça, né? O camarada está ali, né? Assim, comendo pelas beiradas, e vai ver o camarada, é até criminoso, né? É até criminoso. Então é mais ou menos aí essa parada. A religião pode nascer em qualquer pedaço de pau erguido num canto, onde um bocado de cara botou a confiança ali, já está nascendo. Esse é o fundamento dela. Expressão, normalmente, ela se manifesta através de um culto. Normalmente os caras, né, acompanhado de liturgias e ritos. Os caras ficam ali num canto, fazendo determinados tipos de movimentos, determinados tipos de sequências. Normalmente a religião é isso. Ela tem uma ordem, ela tem uma sequência. Isso que eu gosto das paradas tudo assim, ó, tudo tá organizado, mas sem muito toque. Sabe como é, pai? Volta e meia, pego aqui, acabei de pintar ali as paredes, mas jogo um café na parede, deixa o cabelo despenteado, esse negócio de tudo muito quadrado, mano. Isso aí é meio esquisito. Isso faz mal até pra mente, sabe? De vez em quando tu tem que, né, você tem que fazer o bem para as pessoas, né? Meio kantiano aqui a minha linha de Kant, né? Mas ficar aqui muito se enquadrando demais, isso aí é um negócio meio complicado, pessoal. Não tem dado certo ao longo da história, não, sabe qual é? Bom, os instrumentos aí da religião, vamos ver, das religiões, da religião. Professor, a minha religião não é desse jeito que você está falando, não. Irmão, isso aqui é uma estrutura geral das religiões. Eu falei alguma religião aqui, em específico? No geral, as religiões, você observa que tem culto, liturgia e rito. Tem ou não tem? Mas a minha não tem. Então foda-se. Tu com a tua religião, mano. E me deixa sossegado, Vai você com a tua religião pra lá pra cá do caralho e deixa eu aqui dar minha aula, mano. Beleza? Tranquilo? A minha não tem culto, tem o quê? Então, foda-se tu com a tua religião, cara. Beleza? Não tem norma, nem filosofia. Cara, que se foda também. Tranquilo.
Beleza, isso aqui é o que a gente observa no geral. Muito bem, instrumento, professor, tá puto não, porra. Porque, pô, sempre tem um imbecil, mano. Que, porra, entendeu? Cheio de... porra, tá ofendendo minha religião. Religião de quê? Qual é a religião que eu falei aqui? Qual é a religião que eu falei? Porra, Muito bem, instrumentos. Geralmente opera-se por meio de sacrifícios. Geralmente numa religião tem sacrifício, tem um mantra, né? Lá na minha não tem mantra. Porra, não tô falando da tua, caralho. Não tô falando da tua religião, rapá. Na minha não tem mantra. Foda-se que não tem também, porra. Mas normalmente a religião tem sacrifício, né? Sacrifica o quê? Porra, qualquer coisa, cara. Pessoas se cortam, cortam animais, cortam outros, matam pessoas, mata isso, mata aquilo, sacrifica bicho, sacrifica o que for. Tem sacrifícios, sacrifícios humanos, né? Religiões têm isso no geral, observado na Bíblia, observado em vários textos, observados em vários rituais até hoje, no século que a gente vive. Estamos em 2024, ainda existem sacrifícios, existem rezas, mantras, invocações, pessoas invocam. Invocam o quê, professor? Às vezes nada. Às vezes não invocam nada. A religião é tão estúpida que não consegue invocar nada. Tá? Mas outras conseguem invocar entidades que não conhecem direito aquelas entidades. Ou sabem que aquela entidade não é, vamos dizer assim, aquela entidade volta e meia se apresenta de um jeito bem flutuante no seu comportamento, que é uma entidade espiritual. Eu expliquei isso no slide anterior. Aqui, ó, é uma entidade espiritual, que elas invocam, olha aqui esse slide aqui, ó, ela invoca um espírito, um espírito. Aqui ela está invocando, esse aqui, ó, está invocando um espírito, não uma alma perdida e nem um corpo perdido. Se tem um corpo perdido, ela está no cemitério apodrecendo, pessoal. Existe aqui um espírito de, vamos dizer assim, de uma categoria específica de espírito, dessas que eu falei no slide anterior, e ela está invocando esse espírito específico. Joia? Muito bem. Invocações. Então existem invocações, existem rezas, pode chamar assim, outros chama de oração, outros chama de meditação, de dança, de purificação, tem lá também, de adoração, de unção, né? Outro joga óleo na cabeça para o cara ficar mais santo. Aí já não, óleo não, agora joga vinho. Não, agora não joga óleo não, joga o que for, joga água, joga... Bicho, pô, aqui não estamos tratando a religião específica, né? Joga flores, joga não sei o que, joga qualquer objeto em cima do cara para purificar o cara, né? Joga plantas em cima do cara, terra. A criatividade da turma é tamanha, tranquilo? Vai de acordo com o que essa tal entidade que está lá do outro lado tá mandando o cara fazer, mano. Agora joga terra, agora joga isso, joga aquilo, porra, vai jogar o que for, joga água, mergulha o cara na água, tira da água. Não é água mergulhada, é água na cabeça, né? Doutrina de batismo, né? Não é água mergulhada, mas é água na cabeça. Não é água na cabeça, é meio copo d'água. Tem que ser meio copo, se não for... Bicho, é por aí, tranquilo? Eu não tô mais... A minha paciência pra religião já era, mano. Já era mesmo. Já era pra religião, não. Já foi. Método. Numa raiz quadrada sintética, o que eu quis dizer aqui numa raiz quadrada sintética? Um resumo do resumo do resumo. Beleza? Religião, num todo, se difunde utilizando os seguintes sistemas. São sistemas que envolvem lá a religião. Quase todas, eu acho que não tem como uma religião se desenvolver sem um dogma. Não tem como. Sem uma tradição, passa de um para o outro, e sem alienar o pessoal. Alienar não a ponto de deixar o cara obtuso, louco, não. Não, essa alienação é deixar o cara sem capacidade de decidir por si naquele momento, pelo menos. Enquanto eu estiver ali naquela situação, seja no ritual ou numa situação qualquer, envolvido naquela religião, o cara não tem total liberdade não, bicho. Não tem. Em qualquer religião é assim, beleza? Ele tá ali, né? Beleza? Meio que caminhando naquela parada ali. Muito bem, vamos lá, dogmas, pois não podem ser contrariados. Não pode, mano. Tu tá na religião e tu tá falando que a outra religião é melhor, tu rala peito, mano.
monta no porco e, porra, sai fora, porque o cara lá, o gestor lá da religião vai te expulsar, mano. Não vai querer você lá. Não vem com essa, não. Não, mas professor, minha religião é livre. Lá como é que é? Pode-se falar de outra religião. Pô, não mete essa. Beleza. Então fica tu com a tua religião aí. Seria proibido contestá-los, beleza? Ó, serem dotados de indiscutíveis verdades, normalmente é isso, blindadas e absolutas. É isso aí. Tá lá, pô, cara, olha só. O cara aqui é profeta. Por que ele é profeta? Porque Deus botou ele assim. Por quê? Porque tem sinais. Tem sinais que a natureza deu que ele é profeta. Um exemplo, ele é careca. Outro exemplo, ele é assim. Porra, mano. É por aí mais ou menos, tá? É por aí. Tradição é uma transmissão, perdão, é uma transmissão de modo vivo, de geração em geração. Tá lá no livro do Nelson. De um conjunto de ideias, usos e costumes e sentimentos de um indivíduo ou de um povo que quer por palavra escrita ou até por palavra oral. Então, tradição é que vai passando o quê? Bem parecido com o senso comum. Isso aí, né? A tradição. E vai passando de um para o outro, cara. Aquele conhecimento vai passando de um para o outro. Muito bem. A alienação, ela se descontrola. Se descontrolada, hipótese, se a religião estiver descontrolada, se o indivíduo for um religioso descontrolado, presta atenção aqui no que eu vou falar, um lunático, tranquilo, existe. Porra, é só tu olhar na televisão, cara. O cara promovendo, estamos aqui em 2024, tem gente promovendo aí, países promovendo guerra baseado em religião, tranquilo? Massacre de pessoas baseado em religião. Muito bem. Se descontrolada e de modo obcecado, o cara é louco pelaquilo, cara. Ele ele acorda de manhã, bicho. É um tesão pela religião dele, mano. Ocorrerá a diminuição ou até, olha aí, ó, a perda da identidade dessa pessoa. O embrutecimento desse cara. Você olha às vezes os caras na internet fazendo determinados rituais. Parece pra mim porque eu pesquiso essas coisas. Não pretendo montar um curso de filosofia da religião, não pretendo. Lá no meu curso Deus, eu vou pensar essas coisas, tá? Vou pensar os outros deuses, vou fazer um breve estudo de outros deuses de outras civilizações, outros deuses que não esse aí ocidental, que é mais estudado, que para mim, né? Já coloquei até lá no Instagram essa minha opinião. Esse Deus traçado no Antigo Testamento ocidental, para mim, não é o do Novo, cara. São personagens completamente diferentes, são identidades diferentes. Não pode um cara aqui mandar não matar e ali matar, não pode. Isso são coisas assim muito loucas mesmo. Muito bem. Soterramento espiritual e também, em alguns casos, até suicídio. Pasme, pessoal. Vou até... Ó, aqui, ó, de vermelho aqui, ó. De vermelho. Aqui, ó. Tem camarada em religião aí que tá tão confuso com relação a Deus. O cara tá tão confuso com relação a Deus que ele, ó, acaba se matando. Exatamente. O cara tá tão confuso. Ele não sabe, ele não assumiu uma identidade de que Deus é bom. Deus o ama. Deus é bom com ele. Mesmo ele não estando nas condições, geralmente financeiras. O camarada, né, entra em desespero financeiro, né? E essa alienação colabora para esse insucesso incutido por mensagens subliminares de falsa prosperidade na mente. O indivíduo tem que dar certo em tudo e prosperar em tudo. E nem todos são assim. E aí o cara lidar com, muitas vezes, a dificuldade nesse setor da vida. Veja, outro setor da vida dele está dando até certo. Entre aspas, dá certo. Vamos dizer assim, está, vamos dizer assim, confortável. Ou, vamos dizer assim, está bem, né? E ele ali, nesse ponto,
né, nesse ponto financeiro, ele entra em desespero. E onde está a espiritualidade nisso? Né? O cara entra em desespero, falou, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Né? E é isso aí, beleza? Então, pode caminhar, a alienação pode caminhar até para o suicídio. Por quê? Porque nasceu aqui, ó, primeiro ele perdeu, aqui pessoal, primeiro ele perdeu a identidade, né? Primeiro ele perdeu a identidade. Vamos para o próximo slide. O lugar onde é feito aí, onde é processada a religião, são as instalações ou os ambientes em que é realizada essas reuniões. São as instalações e os ambientes. Né? Exemplo, templos, terreiros, igrejas, tendas, tabernáculos, praças, cemitério, rua. Pessoal, qualquer lugar o cara pode professar ali uma religião. Tranquilo? Muito bem, vamos lá, vamos entrar na parte jurídica da religião, porque essa coisa de... Porque é assim, cara, você pode ter tua religião, você não pode incomodar o outro. Você tá entendendo com a tua religião? É isso aí, bicho. É basicamente isso. Você pode ter tua religião, você não pode, com a tua religião, incomodar o outro. Trazer transtorno para alguém com a tua religião. Seja transtorno de qualquer área, mano. Transtorno para paz do cara. Paz do cara. Transtorno audível, aquela caixa de som absurda, ou então sons absurdos saindo lá do teu templo, do teu ambiente religioso, gritarias, porra, isso madrugada dentro, gritaria, isso aí, mano, é uma parada que pode trazer, né, problemas aí para sociedade no geral. E também outros que nós vamos tratar aqui na parte jurídica, né, que seria a discriminação, né, iconoclastia, que chama, né, o camarada entra lá, quebra lá o templo do outro com um pedaço de pau, o cara entra no templo do outro com um pedaço de pau e quebra imagens, né, quebra altares, quebra o que for lá, né, onde é feito lá a religião, o culto, o cara vai lá com um pedaço de pau, mano, o outro, olha, obcecado de outra religião. Isso existe no Brasil, tá legal? Isso existe no Brasil, tem cara doente assim, ele vai lá com um pedaço de pau, vai quebrando, cara, quebra, imagens de santo, imagens de qualquer coisa, ele vai lá e pega um pedaço de pau, quebra aquilo. Normalmente essas imagens são feitas de gesso, né? Se fosse ali de ferro ou de aço, ele com um pedaço de pau não conseguiria, né, fazer nada. Mas essas imagens de ferro seria algo muito caro, né? Acho que nem dá para fundir e fazer. Bom, enfim, não sei. Também não tô dando essa ideia, não. Você que faça o que você quiser com a tua religião. Mas, porra, tá lá aquela imagem com gesso, normalmente, que é muito fraco ou frágil, né? O cara entra com um pedaço de pau e vai quebrando. Isso é iconoclastia, né? Discriminações diversas, xingamento, né? Enfim, é isso, cara, né? Bom, vamos lá, vamos em frente. Próximo slide aí, amparo legal. Aqui que entra essa parte que eu acho a melhor. Por quê? Pessoal, é respeitar a religião do outro. Isso que eu tô sendo aqui desde o começo é você com a tua religião pra lá, rapaz. Fica lá tu quieto, tu não tá feliz com a tua religião? Então fica tu quieto lá com a tua religião, porra. Agora, a partir do momento que você pega a tua religião e vai se meter na do outro, querendo doutrinar o outro, querendo sacanear a religião do outro, porra, você começa a esbarrar vamos dizer assim, em situações que fogem aí à normalidade, tá? Ao relacionamento normal entre pessoas civilizadas, e começa a entrar em sistemas, vamos dizer assim, já colocados e constitucionalizados, registrados como regras de proteção àquela religião. É isso aí. Se você ataca aquela religião específica, pode até cometer crime de racismo, cara, né? Sair a jurisprudência desse país aqui fixou esse entendimento a nível lá do STF, né? Do STF. Colocou aí essa questão como um crime imprescritível e também inafiançável. O camarada ele não pode pagar fiança para ficar livre numa prisão preventiva, ele é inafiançável e também imprescritível, porque nunca acaba o tempo para o Estado de encontrar aquele indivíduo que praticou aquele crime de racismo,
né, de encontrar, processar, punir, executar a pena naquele indivíduo. Então é isso aí. O direito de ter, vamos lá começar então, o direito de ter uma religião está amparado a nível mundial. Então é isso aí, ó. O direito de ter uma religião é um direito, pessoal, é um direito. Está amparado a nível mundial. Professor, qual religião? Porra, que o cara quiser, compadre. A que o cara quiser. Larga o cara com a religião dele, porra. Larga de ser doente, porra. Você tá aí, eu tô aqui, porra, o cara tem direito até a religião, tá vendo aí? Vou meter minha religião pra todo mundo. Não é desse jeito, mano. Você não quer entender, não, porra. Você não pode incomodar os outros com a tua religião, porra. Não pode. Cada um tem um direito, é a sua. É individual. Vou fazer o desenho. Porque às vezes o cara aí não entende, né, mano? Tá aqui o cara aqui, ó. Tá aqui o cara aqui, ó. Tá aqui o cara aqui com a religiãozinha dele aqui, ó. Ele tá aqui ajoelhadinho aqui, ó, né? Ajoelhadinho aqui. Aqui, ó, fazendo a precezinha dele. Tranquilo? Aqui, fazendo a precezinha dele aqui pra Deus lá em cima, ó. Pra Deus lá em cima. Tranquilo? Tá aqui. Ah, me dá isso, me dá aquilo, muito obrigado. Sei lá o que ele tá falando aqui. Tranquilo? Pá. Não pode. Aqui tá você, ó. Aqui tá você. Beleza? Aqui tá você, ó. Fala assim, porra, esse cara aí com essa religião dele, a minha é melhor. Aí, ó, a ideia do imbecil do caralho. Aí, a minha é melhor, a minha religião é melhor. Vou botar um par de orelha aqui nesse cara assim, ó. Par de orelha assim, ó. Tá parecendo o quê? Um burro agora, né? Porra, a minha é melhor. Né? Aí começa, cara, a fazer um monte de crítica à religião do outro. Porra, que a minha é melhor e o caralho. Porra, eu tô aqui. Nessa aula aqui eu tô enquadrando todas as religiões. No geral é isso aí que a gente tá vendo. No geral é isso aí. Não é uma religião específica. Tem umas que se destacam mais na irracionalidade. Né? Outras não. Né? Aí tá aí o cara, porra. Você quer. Né? Porra, aí começa a azucrinar a cabeça desse outro aí, bicho. Não pode, pessoal. Não pode. Beleza? Não pode. Isso esbarra em questão jurídica. Olha lá, ó. Amparo de nível global. Nos documentos e tratados internacionais de direitos humanos, um exemplo aí, o artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos, DUDH, de 1948, prevê o direito de um indivíduo ter uma religião. É o direito do cara ter uma religião, porra. Qualquer religião, professor, mas aquela religião, porra, foda-se, cara. Se não é igual a tua, ele tem esse direito internacional. Você não tem nada a ver com a vida dele. Por exemplo, religião não faz bem pra mim, porra, faz pra ele, deixa ele com a dele. Você não tem nada a ver com a religião dele. É isso aí. É exatamente isso. Você tem que deixar o outro em paz, porra, com a religião dele. Não é você ficar aí criando, né, querendo trazer métodos da tua religião para o país inteiro ou para a religião dele. É o cara com a religião dele e você com a tua. É 1000 pessoas cada um. Esse aqui tem um, aqui tem mais um com outra religião, ó. Aqui, ó, mais um aqui com outra religião, mais outro aqui com outra religião, mais outro aqui com outra, outro aqui com outra, outro com outra. Cara, é cada um com a sua religião, bicho. Não vai você que se par de orelha aqui. Vocês aí, vocês têm que ser da minha religião. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tem que ser bem claro, né, mano? Já a nível nacional, ou seja, pessoal, a nível Brasil, tem que ser bem claro, porque tem cara que não entende isso. Não consegue entender, não. Né? Não consegue. Né? Expressar, ó, a nível Brasil, o direito de alguém expressar uma religião, pode expressar uma religião? Pode, porra. Claro, pode. Tem amparo na Carta Maior, na Constituição Federal de 88, no artigo 5º. Está amparado lá. Direito do cara ter uma reunião, o seu local de culto protegido, a sua liturgia e tudo o que estiver acontecendo aí. É isso aí. Tranquilo? E lá na jurisprudência, né, vai dizer, né, que se o líder lá tiver numa cena de crime, por exemplo, aí poderia, né, ser ali, de alguma forma, relativizado esse direito, né, de processar ali o culto,
se o bem jurídico protegido do outro lado for superior ao bem jurídico protegido desse lado. Então, liberdade de religião, beleza, o cara está na liberdade de religião, só que a liberdade de religião dele é o seguinte, ele quer aqui, ó, vou apagar isso aqui para você ver, ó, a liberdade de religião dele, ó, eu coloco isso aqui nas aulas de artigo 5º, né? Quando dou as preparações lá para concurso e por aí vai. A liberdade de religião dele é o seguinte, presta atenção aqui, tem um altar aqui, tem um altar, tranquilo? Um altar, um pedestal, uma porra qualquer, e aqui tem uma pessoa, normalmente é uma criança. Isso existe, hein? Isso existe. Não tenho conhecimento aqui no Brasil, não sei. A polícia talvez saiba onde esteja, enfim, quando sabe, vai lá e desarticula, né? Quando aparece esse tipo de situação. Né? E aqui está a religião do cara. A religião do cara, aqui, ó, vou desenhar ele aqui. Esse aqui é o sacerdote, ó. Olha o sacerdote religioso, ó. O sacerdote religioso está aqui, tranquilo? Está aqui com, não sei se está aqui desenhar essa parada aqui, cara. Aqui que está a mãozinha dele. Você está dando para entender? Aqui está o pezinho dele assim, ó. Pezinho dele. Tá? Esse sacerdote religioso, ele está aqui nesse culto. Isso aqui é um culto, hein, pessoal? Pô, professor, o senhor está dizendo que ele é protegido? Sim, ele é protegido, ó. Cada um pode expressar a sua religião aqui, ó. Tem direito, tanto nacional quanto... Só que a religião desse cara aqui tá fazendo isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. A religião desse cara, né? Tá dando para entender aí, né? A religião desse cara quer despachar esse cara aqui pro mundo lá dessa tal entidade que tá pedindo ele, né? A vida dessa pessoa. Tranquilo? Quanto a animais, professor, isso aí a jurisprudência e o direito julga, volta e meia, né? Mas no Brasil é permitido aí o sacrifício de animais, né? Agora, o sacrifício de ser humano para dar para uma entidade já complica um pouco. Você não acha, não? Aqui eu tenho dois bens jurídicos protegidos. Primeiro, o bem jurídico é a vida. Preste atenção aqui. Vida. Você está entendendo aqui o que eu estou falando? Sim ou não? Ou está muito difícil para a tua cabeça aí? Vida. Do outro lado aqui está o direito de processar e ter uma religião. E aí, pô... Cara, olha só, vou fazer uma pergunta assim, bem assim, direta, básica, né? Qual que você acha mais importante, hein? O bem jurídico protegido vida ou uma religião? Assim, só se você for, o que eu estou falando aqui, um religioso do outro lado, né? Depende da cabeça do cara, né? Depende o caralho, porra. Depende o caralho. O bem jurídico protegido aqui sempre vai ser superior à vida. Sempre vai ser superior à vida, beleza? Nesse artigo aqui mesmo, aqui, ó, nesse artigo aqui mesmo, o 5º, na cabeça desse artigo, escreve em latim, caput, bem na cabeça, né? Diz assim, ó, todos são iguais perante a lei, não sei o que, né? E aí vem, garantidos o direito a, o primeiro que aparece é vida. Vida. Depois aparece liberdade, e aí por aí vai. Primeiro que aparece é vida. Aí a doutrina lá do direito constitucional vai dizer que esse bem jurídico aqui, a vida, é o bem jurídico mais fundamental. Qual é o bem jurídico mais fundamental na nossa Constituição? Hein? Qual é o bem jurídico mais fundamental? É o bem jurídico vida. Deixa eu ver se eu estou escrevendo aqui. Mais fundamental. Acabei escrevendo meio para baixo aquilo, né? Aí, vai aparecer para você aí, ó. Bem jurídico mais fundamental é o quê? É a vida. Tranquilo? Aí, ó, bem jurídico mais fundamental. Muito bem. Vamos passar então para outro slide. Agora tem a conclusãozinha aqui, né? Tem uma conclusão ainda. Tem uma conclusão. Deixa eu voltar aqui. Né? Voltando aqui, só um segundo. Muito bem, vamos continuando aqui, ó. Cabe lembrar que o indivíduo que extrapola, esse aqui tu pode até botar na redação, hein, pessoal? Bota na redação isso, hein? Bota na redação. Que extrapola o seu direito de religião, é um direito, né? Praticando assédio, lembra assédio? Camarada, às vezes é um superior teu no trabalho. Vai vendo aí a situação. Ele fala, pô, seu Léo, tudo bem, você está novo lá no trabalho, precisa daquele trabalho, vem até através de concurso.
cara manda fechar a porta e te assedia com aquela religião dele, querendo que você, né, se filie aquela religião dele. Porra, mas que bagulho mais vergonhoso, né, mano? Isso é assédio. Não é assédio sexual, nem moral. Não, é uma forma de assédio moral também, né? Mas, pô, o cara fica ali naquela, né, impregnação, naquela encebação psicológica contigo, mano. Negócio chato, tu não acha, não? Perseguição, meu, tá? Intolerância. Você tem toda hora no Brasil. No Brasil tem toda hora. Você abre aqui, tem líderes aqui que já estão de saco cheio desses caras, cara, até nojo desses malucos. Os caras são nojentos, velho, de olhar. Né? Ofensa a outras religiões pode, em potencial, estar deflagrando danos criminais e cíveis. Ou seja, eu ofendi aqui a honra de alguém através da minha religião. Não, mas a minha religião eu posso falar que aquela mulher, por exemplo, é uma prostituta, uma piranha. Não pode, meu irmão. Não pode, compadre. Toma vergonha nessa tua cara, porra. Não pode. Tua religião não pode fazer isso, bicho. Não pode, pô. Você tá ofendendo a pessoa. Não pode. Ela tá assim com a vida dela. Você é coisa de controle. Religião gosta de controle. A gente vai mais pra frente. Ela gosta de controlar o cara, mano. Ela quer que todo mundo seja igual a ela, sabe? Ela bota os caras num padrão, mano. Todo mundo igualzinho ali, tem que ser todo mundo igual. É uniformezinho, todo mundo uniformizado. Todo mundo igualzinho. O que você tá diferente aí? Pô, fudeu. Já era, né? Agressões, não pode. E seria responsabilizado nos tribunais. Em respeito ao interesse social, na sociedade jurídica, a religião não pode, a religião não poderá se excusar de fazer o bem. Não pode, pessoal. Não pode. O bem é uma coisa genérica. É estudado na filosofia o bem. O bem é um direito praticamente natural, intuitivo. O cara sabe, qualquer um sabe o que é o bem. Não precisa um catálogo de regra para dizer isso pode, isso não pode. Não precisa, cara. Não precisa. Basicamente está naqueles 10 mandamentos ou em outro lugar qualquer, intuitivo do indivíduo, que ele sabe o que é o bem. Beleza? O radicalismo, fanatismo e a dominação, radicalismo, fanatismo e dominação desaguam inevitavelmente em atitudes trágicas, racistas, sionistas e até terroristas. Pelo incrível que pareça, existem religiões que fomentam o que? O terror. É isso aí mesmo, cara. Fomentam o terror, fomentam ali o terrorismo. No Brasil, ser incriminado por lei penal especial, ou lei extravagante especial. O melhor papel social de uma religião é tentar alinhar, essa é uma opinião minha, tentar alinhar o que ensina de bom, alinhar o que ensina de bom com a prática e o amparo aos necessitados, o acolhimento ao ser humano. Que coisa melhor que isso, pessoal? Acolher pessoas, amparar o necessitado, fortalecimento da espiritualidade, da conexão do cara com Deus, mano. Isso aqui tem que buscar uma religião, pô. Fomentar é incentivar a tolerância. É o líder daquela porra lá, fala assim, ó, cara, aqui ninguém persegue ninguém. Ele mesmo dá o exemplo e receber pessoas de outra religião, pô. Dialogar, tá? Receber as ideias das pessoas de outras religiões com inteligência, levando em conta que aquilo tem um fundamento também para se fazer o bem. É essa a ideia, porra, da religião. Beleza? Fomento a tolerância, estímulo ao perdão. Religião que não perdoa. Os caras se odiando da mesma religião, se detestam. Vai entendendo, mano? Não vou aqui citar a religião A ou B ou C, você que se entenda com a tua, mano. Os caras são da mesma religião. Dizem eles que amam o mesmo Deus. Se detestam, se odeiam os caras. Você pega podcasts aí, um falando mal do outro, um atacando o outro. Que religião é essa? Que fé é essa? Que Deus é esse? Que consciência louca é essa, mano? E a religião tem que também anunciar o amor.
Porra, se ela foca aqui, ó, se a religião foca no amor, foca no perdão, na tolerância, no acolhimento, e esse texto é meu, pessoal, esse texto é meu, no fortalecimento da espiritualidade do indivíduo e socorro ao necessitado, acabou, cara. O mundo, né? Imagine, né? A música do John Lennon, cara, Imagine, seria aquela música lá. Imagine. Né? Muito bem. Abrangência. A religião, ela abrange, né, quatro áreas, a nossa pesquisa aqui, são essas áreas aí: social, psicológica, metafísica, espiritual. Na social surge a necessidade de interação, união, camarada, né? Ele tem necessidade de ficar em grupo. O homem é um animal social. Tá? Então, na religião, nessa área social, ele tem a necessidade de andar em grupo, na vida política. Beleza? Vamos tomar uma aguinha aí, tá? Um cafezinho. Na área psicológica, brota situações como carência. Normalmente, cara que se fixa muito em religião, ele é carente, olha aqui, ó. Ele é carente, e tem que ter cuidado. Cara muito carente, se o sacerdote, ministro, sei lá se for o nome do cara lá, do gestor da religião do outro lado, for um picareta, vai explorar esse cara. Se for uma raposa, mano, já era. Vai perder para aquele cara lá. Dúvida, insegurança, medo, autoafirmação, necessidade de aceitação, vem da carência. Então o cara tá ali, puxa, cara, o que essas pessoas vão dizer de mim? Tomara que me aceite. Ai, tomara que eu seja aqui mais um. Ai, é aquilo, é mais ou menos isso aí, essa carência. Ganância por reconhecimento, tem esse tipo de cara aí também. Tá lá que quer crescer, o bagulho lá é cheio de nível, cheio de degrau. Degrau 1, degrau 2, degrau 3, degrau 4, tá aqui, o cara tá aqui, ó. Ah, só você fazer isso, isso e isso. Só você fazer isso, isso e isso que você vai pra esse degrau aqui. Aqui você vai estar maior, hein? Aqui você vai ter mais reconhecimento, a comunidade aqui vai te ver melhor. Sabe como é? Isso aqui, ó, né? Nível 2, aqui nível 1, beleza? O cara tá aí, porra, você vai pra aquele nível maior ali, mano. Aqui, aí você vai se comprometendo com a parada lá, vai se comprometendo, não é com Deus não, com a religião, beleza? Aí vai, chega aqui, aí chega o nível hard, né? Hard, nível máximo. Aí, chega o nível hard, nível mais difícil, nível máximo, tipo um joguinho de videogame isso aí. Tranquilo? O cara vai perdendo também, normalmente vai perdendo dinheiro no meio do caminho e vai crescendo. Vai entrando nessa ascensão aí. Num certo, pô, né? Aquele cara que bate no teu ombro aí, pô, tu leva jeito pra isso, né? Você leva jeito pra isso, vou te transformar num, como é que é? Num baita do mensageiro, vou te transformar num baita de um cara aqui excepcional, né, na religião. Você vai ser um ícone, né? Você vai ser um espírito desenvolvido. Aí, bicho, escutou essas paradas, sai fora, mano. Sai fora que, porra, logo tu vai ter tua vida atazanada. Emerge de certa consciência da finitude. Então o cara sabe que vai morrer, né? Metafísico, no campo metafísico, ele sabe que vai morrer. Assim, puta merda, cara, eu vou morrer. Caramba, será que Deus do outro lado vai me receber? É consciência da finitude, ó. E contingência humana. Contingência é porque ele não é incontingente, ele é contingente, ele não é eterno, ele passa, né? Então ele entra numa relação de dependência com Deus. Ele começa, pô, onde é que tá Deus? Onde é que tá Deus? E começa a procurar, cara. Vai bater em tudo que é porta até, né, encontrar um lugar que ele acha que Deus está ali e vai permanecer naquele lugar ali. Beleza? Quando Deus, na verdade, não está no lugar, ele não sabe ter, conforme naquele slide que eu falei anteriormente, lá no meu curso Deus e no meu curso Homem, eu aprofundo isso. Pô, aqui nós já estamos com quase quanto tempo aqui? Os meus cursos têm 10 horas, normalmente, total. Aqui a gente já está com, sei lá,
né? Estou vendo aqui o tempo, não sei onde eu vejo aqui. Bom, mas já deve estar com mais de meia hora, né? Tranquilamente, mais de meia hora, tranquilamente, né? Voltemos aqui então, acho que está com quase uma hora já. Beleza? Tranquilo? Tá com pressa não, né? Você não tá com pressa, pô, ele tá falando sobre religião, tem que estar tranquilo. Espiritual, né? Espiritual, no campo espiritual vem da intuição, Lembra aquele espírito que eu desenhei lá naquele quadro anterior? Aquele espírito é ele, cara, que fica ali, né? E fica ali provocando o além, querendo se aproximar do além. Porque, na verdade, o Platão estava certo no mundo inteligível, ao meu ver, ele estava certo. Lá na República ele fala isso, né? Essa necessidade de reaproximação dele, homem, com o divino, ou com os deuses no mundo inteligível, né? Não só recordar o que aprendeu lá em tempo anterior, que segundo ele é reminiscente, a teoria da reminiscência, haveria uma reencarnação, né? Mas ele tem necessidade de voltar para lá depois de aperfeiçoado aqui na Terra. E depois, né, Agostinho de Hipona, ele faz uma releitura aí de Platão, cristianizando essa teoria da reminiscência com agora uma interpretação mais teológico, voltada aí às construções do próprio cristianismo. Bom, espiritual, a intuição é inata, então esse espírito fica lá, cara, né, tentando, né, ao ser humano, da necessidade de despertar o espírito e também dele ter o quê? Esse espírito ser vigilante, esse espírito estar em condições de, assim, comparecer e conversar com Deus. Mediadores, um rapidão aqui, né? São intermediários, né? São os caras lá que se apresentam, né? Costumam se apresentar para viabilizar a conexão de uma pessoa com uma divindade. Então fica lá, né? O camarada tá aqui, tá? O camarada tá aqui, ó. Aquele cara aqui tá aqui, né? Aquele cara tá aqui, beleza? Tá aqui fazendo o seu mantra, a sua reza, a sua oração, se aproximando de Deus. Tranquilo? Tranquilo? Através do Espírito. Você já falou, você já entendeu. Através do Espírito. É uma conexão espiritual. E aí o que acontece? Aqui está Deus. Vamos supor que está nesse solzinho aqui, ó. Beleza? Aqui estaria Deus. Joia? Aqui estaria Deus. Deus aqui nesse sol. Beleza? No meio aqui, normalmente aparecem outros caras que, tá, querem fazer essa interligação aí. Se interessam de fazer essa interligação aí. Professor, qual a sua opinião? Olha, meu amigo, minha opinião, para mim, esse cara aqui do meio é indiferente. Esse cara aqui é porque ele não sabe, não tem coragem, sabe? Ou tem a mente dele tão contaminada, já tão entupida de uma série de compromissos legais, de dogmas incutidos, às vezes, na maioria das vezes, por esse cara aqui, ó, por esse cara, e que ele acaba ficando perdido e não consegue chegar lá sozinho. Então esse indivíduo aqui, ele acaba dificultando a parada, né? O indivíduo aqui acaba dificultando a parada. E aí, pô, fica aquela dificuldade para chegar, né? E aí, professor, como é que, pô, meu irmão, aqui é o seguinte, ó, é fácil. Não tá lá o texto, né? O véu se rasgou de alto a baixo, pronto. O cara pode ir direto, não precisa que eu desenhe aqui, né? Pode ir direto, não precisa disso aqui não. Pode ir direto, risca esse aí, vai diretão. De que jeito, professor? De qualquer jeito, do jeito que você quiser aí, cara. Em qualquer Deus, professor. Qual Deus, professor? Do Deus que você quiser. Né? A criatividade é grande, né? São exemplos, os gurus, padres, oráculos. Tá? Até os gregos tinham lá os oráculos, né? Bispos, mentores, benzedeiros, médicos, pastores, presbíteros. Se você souber de outro nome, bota aí embaixo aí. Lembrei só desse. Pontífices, apóstolos, missionário, pai, mãe, mestre, rabino,
profeta, grão, etc. Ficamos aí com esses nomes, tranquilo? Isso aí você não precisa de ninguém para chegar a Deus não, cara. Você pode ir direto ao mesmo. Convergências. Vamos lá, pontos de convergência. Vamos lá. Da religião. Será que tem ponto de convergência com a ciência? Vamos ver esse texto aí. Vamos ver. Em regra, não vemos pontos de ligação a nível de interseção. Então, pessoal, interseção, que é aquele entrelaçamento da religião com a ciência, eu não vejo. Religião entrelaçado com o espaço dentro onde há uma correspondência entre religião e ciência. Pode um outro aí, tá legal? Professor de filosofia, de repente com uma profissão de fé qualquer, mais, vamos assim, compromissada, pode enxergar. Eu, Léo, não vejo uma interseção, mas calma. Uma interseção direta com a religião. E descartando as considerações elogiosas para as experiências quase morte, as EQMs, né? Tem médicos aí que elogiam, né? Diz que realmente, né? Mas é só a opinião daquele médico ali, tranquilo? Naquela reportagem específica. Aquele médico dizendo, não, o cara morreu mesmo, não, ele tudo indica, é um milagre, cara. Ele foi do outro lado, ele estava morto, eu vi ele morto, o médico falando, eu vi ele morto, ele está dizendo agora que do outro lado eu vi o anjo assim, anjo assado, viu Deus, viu o diabo, viu não sei o quê, né? Há fatos registrados transdisciplinares de comunicação com pelo menos esses campos. Bom, a nível de, descartando essa experiência, não a nível de ligação de interseção. Mas eu vejo, pessoal, pontos de tangenciamento. Aqui, ó. Só isso aqui, ó. Tá legal? Da ciência com esses ramos aí. Com a história, com a sociologia e com a psicologia. Por que a história? Por causa dos registros e eventos dos fatos. Então a história registra e inventa fatos, né? Poderia ter outros ramos, tá, pessoal? Coloquei aqui a história, a sociologia e a psicologia. Poderiam ter outros ramos, tá? Mas esses aí são o que realmente... A sociologia, porque é através de uma análise dinâmica dos fenômenos sociais. Por que fenômenos sociais? Porque a religião provoca um fenômeno social na coletividade, tanto no indivíduo quanto na coletividade. Há um fenômeno social, né? E também na psicologia, devido à observação de resultados e comportamento. O camarada, quando ele está naquela religião, normalmente o comportamento muda, né? Para melhor com a sociedade ou para pior. Beleza? Tranquilo? Tá dando para sacar aí a parada? Vamos para a próxima aqui. Com o mito. E aí, será que tem tangenciamento da religião com o mito? Ou interseção, hein? Dentre muitos outros, esses são os pontos deficitários que tanto o mito quanto a religião estariam atolados e distanciados da filosofia. Aqui, ó. Aqui está a religião, ó. Religião. Eu, na minha visão, pessoal. Pô, professor, eu provo pra você que... Aí, meu irmão, vai tu... Porra, não mete essa, vai. Aqui tá a religião, aqui tá o mito. Aula de mito, só você voltar, tá aí nas aulas anteriores. Aí, ó, os dois, tanto a religião quanto o mito, não tem um método, não tem rigor, reflexão, não há um movimento de ida e volta, a reanálise daquilo, não. Normalmente o cara funda a religião, vai assim pro resto da vida, porque tá no estatuto, ele registra inclusive aquele estatuto num canto e por aí vai, cara. É um negócio... Religião é um negócio incrível. Coerência é desconexo, né? Contraditório. Você pega um negócio aqui da religião, daqui a pouco ele está se contrariando lá na frente. O mito também. Discussão. Não tem diálogo, né, cara? Você vai tentar lá dialogar com... né? Não tem como. Se o cara vê que na religião ele está perdendo, ele vai
né? Se você tiver agregado naquela religião, ele vai te expulsar. Ou então vai te ver com maus olhos e vai te encostar num canto lá e vai a comunidade religiosa vai te olhar mal. É assim. Observação, né? Veja só, é o irreal e não experiente. Nada ali é experimentado, nada ali é observável, né? A não ser no campo do milagre, né? E que não se atrela, ao meu ver, ao trabalho da religião diretamente. Ela pode até um momento ou outro ali aparecer nessa situação, mas predominantemente foi o trabalho do espírito humano na busca daquilo. Especulação, porque independe de provas, né? Não tem como tu provar nada ali, né? Às vezes é tanta coisa que tem que ser feita numa religião, cara, para se obter determinada coisa de entidade, de espíritos ou de Deus, que aquela coisa se torna, né? Então assim, aquele caminho se torna longo, que o indivíduo tem que fazer muita coisa e depois não tem prova nenhuma de que aquela relação dele, pessoal, daquela relação dele, prova nenhuma que aquilo que ele fez, né, querendo obter uma graça, um bem qualquer, né? Essa relação aqui está mais para uma relação de barganha, né? Uma relação de te dou se tu me der, né? Não há prova nenhuma que aquilo que quando veio provém daquelas situações que ele não tem prova nenhuma, tá? Não precisa disso, até porque a prova em si não precisa, mas aquilo quando você sabe que semear o bem, isso normalmente, isso é até lei do retorno, né, cara? Isso é lei do retorno, isso é uma lei da física. Se você semeia o bem, você joga o bem no universo, aquele bem vai voltar de alguma forma. Isso o próprio Cristo disse, né? Se você semeia o mal, você vai colher o mal. É semeando o bem, né, que eu vou colher o bem. Agora, qual é a prova de que eu tenho? Porque às vezes o indivíduo só semeia o bem e lá no final colhe o mal. E aí? Ou semeou um período, tempão de bem, lá no final colhe o mal, mas depois, mais na frente, colhe o bem. Então não tem como haver uma prova de que aquilo vai gerar aquilo outro. Não. A chuva vai cair na cabeça de todo mundo e molhar todo mundo do mesmo jeito. É essa a situação. Há um texto, né, considerado como sagrado que diz que a chuva molha a cabeça de todos, de quem é justo, de quem não é injusto. Dá para aproveitar esse texto aí. Racionalidade, isento de um pensamento. Cara, não tem, ele é isento de um pensamento. Não há ali um declínio, não é? Não há ali um declínio para si e um compromisso em querer se pensar algo, em querer questionar algo. Isso é um trabalho da filosofia. Aí, ó, consenso comum. E aí? A aproximação da religião com o senso comum é semelhante ao mito. Então, onde se lê religião com o mito, vai ser também consenso comum, sem diferenças relevantes. Olha lá, pessoal. Em que pese a carga proporcionada pelos pontos não positivos da construção de uma inteligência, destaco como nível de tangenciamento a sapere, pois, de alguma forma, a religião produz um saber. Sim, a religião produz, pessoal, ao meu ver, um saber. O saber, sem muito esforço, é o saber teológico. Esse saber é um saber, presta atenção aqui, ó, teológico. Tá? O saber teológico. E aí, o senso comum também produz um saber, né? É um saber ligado ao quê? Ao coletivo, de toda a coletividade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos em frente aí. Muito bem. Aí, ó, com a filosofia. E aí, com a filosofia, a religião se entrelaça? Calma que eu fui generoso aqui, eu coloquei uns pontos aí de tangenciamento, viu? Coloquei, tá? O filósofo é quem ama o saber. Presta atenção.
O saber filosófico é um saber reflexivo, que é um movimento de retorno, de ida e volta. Já estudamos isso em aulas passadas. Você volta lá nesses vídeos. Muito bem. Que cultiva radicalidade nesse sentido aí que estão dando aí para... ele é um radical religioso. Não é isso aqui não. Radicalidade na filosofia é o que vai na raiz. Rigorosidade, porque usa um método. E totalidade, porque observa um conjunto. Acabou saindo parênteses fora ali. Totalidade, porque observa um conjunto. Um conjunto. Tá? Muito bem. Por isso não vemos pontos de ligação a nível de interseção. Pessoal, então interseção não. Da filosofia com a religião. Mas em que pese a proximidade dela com o mito, com a doxa, que é a mera opinião, e com o senso comum, é isso aí. A religião se aproxima muito mais do mito e do senso comum. Religião e senso comum, né, e o mito estão meio que de mão dada a galera desse lado aí. Com a filosofia, não, mas calma aí. Leves pontos de tangenciamento de saber com quem? Com o direito, com a metafísica, com a religião. Então tá aqui, ó, a filosofia. Aqui a filosofia, aqui, ó. Aqui a filosofia. Aqui a religião, ó. Aqui, ó. Aí, tangenciamento. Só tocou. Aqui a religião. Nessas três áreas do direito existe a filosofia do direito, né? E lá no direito não só porque é a filosofia do direito, mas o direito em si, ele estuda, nós vimos aí a fundamentação jurídica, né, do direito do indivíduo ter uma, o quê? Religião. Beleza? Aí, ó, devido à proteção e o amparo legal. Também na metafísica, pois ela estuda o ente, ela estuda o ente, Deus, ela estuda o ser. Isso aí acaba, de alguma forma, né, também sendo estudado pela religião, né? Eita, cliquei alguma coisa aqui, cara. Oh, meu Deus do céu. E agora pra sair daqui? Pera aí, calma aí. Tá logo ali, cliquei ali na nuvenzinha. Pelo amor de Deus. Deus que me livre, Senhor. Pera aí. Olha eu, aula de religião, comecei aí, ó, né? Tenho a minha fé sim, tenho a minha fé. Tá? Tenho a minha fé sim, mas não incomodo A ou B aí com o cara que quer ter a religião dele, ele que vai lá, né? Eu no papel aqui de professor estudioso, né? Não é estudioso, pode chamar assim, mas de quem estuda filosofia, se eu ver que algo está, vamos dizer assim, agredindo de alguma forma a sociedade, fora desses parâmetros que a gente colocou aqui, cara, a gente tem que ir em cima, porque tem que ter neutralidade a religião. O cara tem que respeitar a religião do outro. É isso aí. No campo da metafísica, ele estuda, então, ente, Deus e por aí vai. Na religião, devido à interdisciplinaridade e universalidade próprias da filosofia. Então, ele é interdisciplinar e também o que é? Universal. A religião, ela é interdisciplinar, né? E ela também é universal. A religião, não. Isso, a filosofia. A filosofia, ela é interdisciplinar e também universal. O que? Filosofia. Então ela vai se tocar, tá, na filosofia da religião. Não é nem na religião não, pessoal. Ela vai se tocar presta atenção, cara, não é na religião não, tá? Interdisciplinar, porque ela vai estudar a religião. Aí existe lá a filosofia da religião. Existe lá a filosofia da religião. Essa filosofia da religião está aqui, ó, tangenciando com a filosofia. Mas faz parte da filosofia? Olha, é um braço, cara. Né? Por isso ela vai tocar lá. Vai investigar isso. Joia? Beleza? Vamos em frente. Salada de filósofo. Vamos lá, se aproximando do fim. Já deve ter mais de meia hora de aula já, né? Tranquilo. Muito bem. Os próximos vídeos são nessa faixa de 30 minutos. Esse aqui saiu assim grande mesmo, porque não tinha como, meu irmão. Sair, né? Jogado não. Xenófanes critica os deuses antropomórficos dos gregos, ou seja,
Eles representam os deuses com semelhança física aos humanos. Você vê, né? Um Deus com característica humana, uma divindade, né? Um Deus que se vinga. Estranho isso, cara. Isso aí eu acho esquisito, isso aí, né? Bom, um Deus que se vinga, meio esquisito isso aí, né? Um Deus que mata outras pessoas, mata a sua própria criação, esquisito isso aí também, cara. Um Deus que tem prazer na destruição do ser humano, muito estranho isso aí também. Cícero, isso é o meu ver, a minha opinião, pessoal. Se ele mesmo criou com todo amor e carinho, como é que ele gosta de destruir? Não estou entendendo essa matemática aí, não está batendo. Eu tenho direito de entender assim. Você percebe isso? Tenho direito. Porque o amor está no Cristo. Meu irmão, porra, tem coisas aí que não dá, tá? Não vem justificar uma coisa para... Não vem falar uma coisa para justificar outra, não. São coisas diferentes. Cícero, se quiser me chamar para um debate, para um café, não precisa ser algo formal para ganhar R$1 milhão, não. Vamos para um canto aí no café, sem seus seguranças milicianos aí, tá? Se a gente vai para um canto aí, bate o papo. Se você tiver coragem, a gente bate o papo aí, né? Chega lá, eu vou te moer mesmo, porque, porra, tu vai ficar... É isso aí. Bom, Cícero, para ele a religião significa o relegere, que significa reler. Reler com o quê? Com cuidado. E voltar cuidadosamente nas orações sagradas. Então, para o Cícero tinha mais essa pegada aí bem, né? Reler. Religião, relegere, que seria reler textos e orações sagradas. O Epicuro, a religião é nascida do medo. Está aí, numa visão estoica, a religião nasce do medo e da natureza. Ela também é superstição para o Epicuro. Tertuliano de Cartago acreditava que a fé prevalece sobre a razão. Olha, a fé manda na razão. Trevoso isso, né? Bom, mas é isso aí. Agostinho fez uma releitura de Platão, adaptando ao cristianismo. Já falei isso anteriormente. Para ele, deveríamos voltar a eleger a Deus após a queda no pecado. Pensamento de Agostinho de Hipona. O Tomás de Aquino cristianizou, São Tomás de Aquino, né? Cristianizou a filosofia do Aristóteles. Veja só, enquanto Agostinho, isso é numa prova de concurso, né? Enquanto Agostinho faz uma releitura do Platão, o Tomás de Aquino faz uma releitura do Aristóteles, tá? Colocando a serviço da fé. Então ele faz lá uma releitura do Aristóteles, né? A questão da prova da existência de Deus, e por aí vai, matéria, forma, e por aí vai. Ele faz uma releitura e adapta a filosofia de Aristóteles a dele, beleza? Bom, vamos em frente aí, vamos ver se tem mais filósofo. Tem. Kant atribui à religião uma perspectiva de cunho apenas moral. O foco do Kant era realmente aí a moralidade e a moral, né? A moralidade e a moral. Beleza. Vamos ver então aí o Feuerbach. Para ele, Deus seria apenas uma ideia inventada. Parece até Nietzsche, né? Mas não. Pelo homem com o fito de obter a realização plena de si mesmo. Então, para ele, o homem, né, inventou Deus para se realizar em alguma coisa. Karl Marx, a religião é o ópio do povo. É um instrumento de exploração, né? Exploração de classes e evasão da luta entre a burguesia e o proletariado. Normalmente você vê, aliás, em muitos casos, né, normalmente não, em muitos casos, você vê uma relação realmente de dominação, né, entre, vamos dizer assim, aqueles que são os líderes ou os donos, os proprietários daquele, não é daquela fé, mas daquele modo de se buscar a Deus naquele tipo de religião,
você vê, não é prosperidade, mas você vê um enriquecimento e uma ocupação de uma classe social. Vamos ver a interpretação aí do Marx, tá? Uma classe social muito mais ligada à aristocracia, à burguesia, ou seja, uma classe social muito mais elevada do que aqueles que estão ali embaixo sustentando aquela pirâmide, cara. Você vê aí indivíduos ostentando bens caros, coisas caras e bem supérfluas mesmo. Por exemplo, utilizando relógios Rolex, andando de avião e por aí vai. Andar de avião tem que andar mesmo, né? Mas tendo jato particular para aquele indivíduo lá naquela religião é um negócio complicado, cara. Cara, ser dono de fazendas, patrimônios gigantescos é algo que, vamos assim, se distancia um pouco de qualquer, vamos assim, Deus ou qualquer fonte de parâmetro divino que ele esteja focando, cara. Seja lá o budismo, seja o cristianismo, seja o espiritismo, seja enfim, você não vê esse tipo de assim, ideia sendo colocada na raiz daquela religião, e o cara, ele faz uma releitura daquela religião adaptando a sua necessidade particular. Hegel, para ele entendeu não haver uma oposição. O Hegel foi bem, né, entre a filosofia em relação à religião, não tem oposição não, foi bem tranquilo aqui na pegada, sendo uma espécie de fase de preparação. Então a religião prepararia o homem para a filosofia. De certo modo eu até concordo um pouco, cara. Antes de vir parar aqui, de ter a minha leitura mais independente da filosofia, que hoje eu estou muito satisfeito com isso, cara. Eu buscava resposta nessas paradas todas, cara. Buscava resposta, eu via muitas contradições, muita loucura, né? E acabei encontrando as respostas que eu precisava na filosofia. Eu não sei quase nada de filosofia, né? Comparado ao que precisa saber, mas já foi o suficiente aí para entender, cara, como é que é a pegada da sociedade e enxergar num ângulo, né, bem específico. Augusto Comte vai dizer que o ser humano é uma evolução histórica. Então o Comte, ele foca nessa questão da história, né? O ser humano, ele está ali em evolução. Ele vai desenvolver, você que vai fazer concurso aí agora, ó, pro Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, aí, ó, tá aberto, não sei se já fechou a inscrição, cara. Tô falando aqui 2024, mês de março. Hoje é que dia? Parece aqui dia 8, aqui, tá aparecendo, pelo menos aqui no computador aqui pra mim, dia 8/3, não sei se já fechou a inscrição, tá? Você que vai fazer, fica ligado aí nas fases, nas 3 fases aqui desse pensamento do Comte. A primeira fase, ó, é a teológica, a segunda fase é a metafísica e a terceira fase é a positiva. Vamos a cada uma delas. Um resumão aí, hein? Olha só. Primeira fase, o Comte vai dizer que o indivíduo, ele, né, a sociedade, tanto o indivíduo quanto a sociedade, está numa evolução histórica. A primeira fase, ele vai, essa sociedade, né, o ser humano vai buscar uma explicação mítica para as coisas, para os fenômenos naturais. Então ele vai olhar os fenômenos naturais e vai explicar tudo pelo mito. Na segunda fase, que seria essa é a fase teológica, tá? Teológica. Na metafísica, é uma fase de explicação dos fenômenos através de coisas ocultas, tais como ente, substância, acidente. Então ele não consegue ainda ver nem enxergar as coisas e recorre a essas coisas invisíveis para explicar as coisas naturais. O Augusto Comte, ele diz que essa fase também não é legal não, tá? A metafísica, apesar de ser um campo da filosofia. Mas é uma opinião dele, pessoal. É uma opinião dele, tá? Ele vai dizer que não é
assim, bem visto por ele, a fase metafísica. A fase bem vista por ele vai ser a terceira, que é positiva. Isso aqui é a teoria dos 3 estados, tá, pessoal? Vou escrever aqui para você, aqui, ó, teoria, fica ligado aí no teu concurso, hein, cara? Vou escrever aqui, Augusto Conte. Isso aqui ainda vamos ver lá na frente no curso, né, no nosso curso de... Vou colocar isso aqui em epistemologia, não, vou colocar na metafísica esse negócio aqui, cara. Vou colocar na metafísica que tem aqui, né, tem enfim, é isso aí. Acho que vai responder melhor as questões da metafísica lá. Tá? Tem gente que vai botar na epistemologia, tranquilo, né? Tem outro que vai botar na ética, mas isso aqui pra mim é a maneira do cara entender mesmo aqui, ó. Primeiro ele vem no mito, ele começa no mito, depois ele parte para as coisas ocultas, ou seja, teve uma certa evolução, mas ainda tentando buscar uma explicação ali, né, ligado a um estudo mais profundo, aprofundado aí da filosofia, mas recorrendo a coisas ocultas, né? Teoria dos 3 estados, teoria dos 3 estados. Ah, esse é o nome aí, teoria dos 3 estados do Augusto Conte. A terceira fase vai ser a fase positiva para ele, aqui é a ciência mesmo, pessoal. Fase positiva vai ser a científica, ou seja, explicação racional, natural, sem recorrer a Deus nenhum ou premissa metafísica, sem nada, que porra, ele tá vendo ali, pá, pum, e é isso aí. Gostou? Ficou uma micro revisão pequenininha ali, né? Olha só quanta coisa a gente viu aqui, hein? Freud vai dizer, acredita que a religião nasceria do reflexo da projeção em Deus dos sentimentos familiares antagônicos de amor, de ódio e amor em relação ao pai. Então tá lá, pessoal, vou explicar isso aqui. Tem um sentimento familiar. Tá lá os filhinhos, né? Os filhinhos, tranquilo? E aí um dos filhos tem mais amor ao pai ou à mãe. Aqui tá mais para o pai, né? Figura paterna mesmo. Figura paterna, o pai. Então, tá aqui Deus, projeção, hein? Deus, tá aqui, o nosso solzinho, nosso sol, beleza? Raiante, raiando, tá aí. Tá aqui o pai de família, tá aqui a famíliazinha, ó, a família. Tá aqui o pai da família, beleza? O pai. E tá aqui a mãe. Beleza? Bota assim, tranquilo. Aqui a mãe. Beleza. Tranquilo, beleza. Ai, professor, o que o senhor tá entendendo? O que o senhor tá querendo falar aqui? Tô querendo falar o seguinte, aqui os filhos, vamos supor que esse filhinho aqui tá com raiva do pai, tem raiva do pai, ódio do pai. Esse ódio vai ser projetado em Deus. Vamos supor que esse filhinho aqui ama o pai. Esse amor, ele vai ver Deus com mais amor. E assim vai. Pro Freud é isso aí. Beleza? É a maneira dele enxergar, está relacionado ao relacionamento com o pai. Natureza. Perdão. Nietzsche. Agora. Deus está morto. Mas calma. Ele não quis dizer que Deus está morto, pessoal. Não é isso. Esculpido nisso está a concepção do super-homem. O que é isso? Pô, professor, agora embaralhou tudo. Deus está morto, super-homem. O Nietzsche, ele fez o seguinte, ou seja, vamos lá, vamos dar uma olhada aí. O ser humano forte, o ser humano senhor de si, completamente apartado da moral e da religião. Ou seja, um ser humano autônomo, rei da natureza, maestro da sua história. O que é isso? Pro Nietzsche, pessoal, pro Nietzsche, o ser humano, aqui ó, pensa mais ou menos assim, né? Super-homem, aí, super-homem, né? É mais ou menos assim o símbolozinho, não é isso? Pro Nietzsche, o ser humano deve se apresentar como o super-homem, né? Super-homem, beleza? Aí, super-homem, ou seja, alguém que está
independente, não precisa de sacerdote, não precisa de sistema religioso, não precisa de nada, beleza? Não precisa de nada. O Super-Homem tinha o cabelo penteado assim, né? Mesmo? Deu pra desenhar o Super-Homem? Deu pra desenhar? Deve estar tapando aqui a imagem, né? Beleza, vamos diminuir mais ainda, hein? Vamos ficar pequenininho aí no cantinho. Olha o Super-Homem aí aparecendo pra você. Eita, filha. Chegou até aqui no vídeo, já era, mano. Tem que ir até o final agora, hein? Deve ter mais de meia hora já, não tem não? Tranquilo. Ó, tá aí o Super-Homem. Beleza? Aí. O que é o Super-Homem? É um camarada que não precisa de religião. Não precisa... Sentiu a pegada aí da parada? Não precisa de sistemas, dogmas, nada impondo ali. Não, muito pelo contrário. Ele é um subversivo dessa porra toda. Extraordinário, Nietzsche. Pra mim o melhor de todos aí. Tranquilo, isso tudo aí. Ele sintetizou. E essa ideia de Deus está morto, pessoal, não é que ele quis dizer, não confunda as coisas, tá? Não confunda as coisas, né? Ele não quis dizer, pelo fato de Deus estar morto, que Deus estava morto mesmo, não é nada disso. Ele estava olhando para o quadro que se apresentava do que ele via no momento, que era a Europa. Ou seja, a contradição que a Europa vivia em sua vida, vamos dizer assim, religiosa, nesse campo da religião. O que a religião impunha, nesse campo social, e o que ela, na verdade, o efeito que ela, na verdade, provocava no psiquismo, na moral do indivíduo. Então, o camarada ali, né? O Nietzsche viu que, pô, o cara não precisa de religião, não precisa de nada disso para ser independente. É essa a ideia do Super-Homem, é ele ser independente. Joia? Vou passar aqui o próximo slide. Vamos ver o que aparece aí pra gente. Vou ver se é isso mesmo, cara. Não sei se eu voltei aqui. Ah, tá. Aí, pronto. Quadrinho aí é uma pintura egípcia, religiosa. Olha só, aqui você vê, né? Eles tinham esse hábito. Você vê aqui. Depois vamos fazer um estudo só sobre os deuses, tá? Deuses egípcios e por aí vai. Olha só a representação de um deus com cara aqui de cachorro, né? O outro aqui com uma ave. Aqui outros aqui, ó. Percebe? Também com cara de animal. Então essa era um modo aí de cultuar as primeiras civilizações. Antes dessa tiveram outros, pessoal. Mas são registros arqueológicos encontrados, tá? E de muito importante aí entender essas paradas, né? A aula hoje foi legal, hein? Aí, beleza? Super-Homem, é o Nietzsche, é você aí, né? A ideia aqui do Super-Homem, lembra? Foi você estar livre. A interpretação aqui não é metafísica, pessoal. Não. A pegada aqui é ética. No campo da ética, veja só, a ideia de Super-Homem é trabalhar a ideia da moral. Ou seja, o camarada realmente ser independente, tá? Independente de qualquer sistema, dogma, doutrina que o comande, o escravize, o cative. Não, ele realmente, ser o Super-Homem, ele é capaz de voar sozinho, cara. Ele ter força suficiente, esse ser humano ser capaz, capacidade suficiente, ser humano ser autárquico. Aqui, ó, autarquia. O que é autarquia? É ter independência, cara. Eu não preciso de, como diz a música do Belchior, né? Apaguei ali. Bom, autarquia. Tá apagando ali, né? Autarquia diz a música do Belchior, pessoal. Autarquia. Pronto, agora ficou bom. Né? Eu não preciso de ninguém, a música do Belchior diz, eu não preciso que ninguém me mostre onde está o sol, onde nasce o sol,
Porra, você sabe o sol nasce, mano. Você tá vendo o sol ali, ó. Deus é assim também, cara. Cara, o sol tá nascendo, porra. Ó, tem alguém. Aí, vamos ver, o sol nasce bem ali, ó. Você fica olhando ali que o sol vai nascer. Porra, mano. Pelo amor de Deus, mano. O sol faz assim, ó. Toda vez ele nasce assim, né? No leste, né? E vai morrer lá no oeste. Aí tu fica lá. É só tu ficar olhando, cara. Leste. Né? Aponta o lado direito, inclusive é a sua orientação, né? Aí fica assim, olhando o dia inteiro. Ele vai estar meio-dia, vai estar aqui. Acabou que, porra, não precisa, bicho, de ninguém. Ah, o sol nasce ali, ó. Vai acabar ali. Não precisa não, bicho. Você sozinho consegue. Beleza? Vamos ver como é que isso cai na questão de prova. É uma questão de prova aí. Prova de vestibular. Vamos ver. O horário já tá, né? A religião frente aos conceitos é possível. Depois tu lê o enunciado. Religião. Vamos lá. Ó, as diferentes religiões presentes no Brasil são respeitadas por todos os membros da sociedade. Aí, ó. As diferentes religiões no Brasil são respeitadas. Vamos dar uma olhada porque nesse enunciado aí que eu estou gostando, que tem um negócio aqui da Constituição Federal, né? Você não está com pressa, já chegou até aqui, né? A religião representa uma instituição social presente na organização da sociedade. Por meio da religião, os indivíduos expressam suas crenças, rituais, relacionamento da fé. Tudo isso que nós já vimos aí, né, pessoal? As religiões influenciam a formação da moral do indivíduo, é verdade, e os valores sociais, beleza. A religião também pode ser usada como instrumento de dominação. Aí que tá parado, ó. E pode chegar ao fanatismo. Pode ou não pode? Tá lá naquele slide lá que nós vimos lá sobre o direito, né? Se você pulou aquele slide, volta lá. Eu acho que é o principal. Existe uma grande diversidade de religiões no Brasil. A religião tá cobrando aqui o Brasil. E isto se dá em função das características do Estado laico. O Estado ser laico. O Estado laico, pessoal, é um Estado leigo. O que é um Estado leigo? Vou escrever aqui, peraí. Sem uma religião oficial. Sem uma religião oficial. Estilo aquela, né, Constantino lá por 300, ali por 313 por ali, 300 depois de Cristo, estabeleceu a religião oficial como o cristianismo. Não, aqui não tem isso, né? Inclusive foi lá que nasceu praticamente o cristianismo. Até então só se conhecia o cristão, né? Em Atos dos Apóstolos, lá num texto tem uma referência ao cristão. Cristão é aquele que amava e seguia o ensinamento do Cristo, né? Depois o Constantino cria o cristianismo. Aí a partir dali, mano, não é a partir dali, o negócio já havia deteriorado já depois ali, logo no começo ali, depois da morte do discípulo mais idoso, que foi João, né? Ali já começou a deteriorar a parada já, ali já teve uma deterioração já, né? Depois ali da morte de João, inclusive, segundo a história, ele tinha mais ou menos 17 anos na crucificação, morreu em torno de 100, acho que chegou a 100 anos, né? Lá em Pátmos, no isolamento dele em Pátmos, na ilha de Pátmos. Depois da morte dele, o que aconteceu é que a parada se deteriorou mesmo. A parada se deteriorou mesmo. Depois eu tenho que relembrar lá a história, lá, vou pegar lá o Flávio Josefo, né? E dar uma relembrada nisso aí. Mas, a partir dali, já, cara, já começou a desandar já, né? Depois veio o Agostinho de Hipona e, assim, fortaleceu as questões, mas fazendo uma releitura da filosofia, mas já ali, assim, a religião em si, o catolicismo ali, né, já estava tomando as rédeas do que era o cristão, né, e passando a vir com o ismo, né? Então o cristianismo aí já bagunçou a parada, ao meu ver, né? O professor só falou que não é criticar nenhuma religião específica. Não, eu não estou criticando aqui o catolicismo, mas a partir desse momento eu acho que foi ali que, né, mas só está descontente com o catolicismo. Não, cara, olha só, eu não sou adepto a religião alguma,
tranquilo? Para mim todas é a mesma coisa, todas as religiões, eu tenho esse direito de tá, qual é a sua fé, professor? Pô, cara, eu medito nas coisas do Cristo, de Cristo, tá? E só isso, no que ele falou nos evangelhos e pronto. Esse aqui é a minha pegada, beleza? É você com a tua consciência e eu com a minha. Não tenta aqui, não, bicho, eu tenho a minha leitura por tudo que eu já estudei. Tranquilo? Muito bem, letra A. E aí, segundo a Constituição Federal, as diferentes religiões presentes no Brasil são respeitadas por todos os membros da sociedade. São respeitadas? O que você acha? Totalmente falso, né? Dei até exemplo aí, cara. Tu sabe no noticiário. O cara entrou aí na religião do outro com um pedaço de pau. Não sei se foi católico, se foi espírita, não sei. Quebrou lá a iconoclasta, né? O cara que, inclusive, é um transtorno da... É um transtorno, se eu não me engano, está lá inserido dentre os transtornos do psiquismo humano, né? O cara que quer quebrar imagens e por aí vai. O fanatismo religioso, letra B, representa um risco para a tolerância e o respeito à diversidade religiosa. Perfeito, cara. É essa a resposta, pessoal. O fanatismo religioso ele é um problema. A Constituição Federal aponta uma religião oficial negativa, aqui ó, sem religião oficial, porque ela é laica, o país é leigo. Isso aqui é falso. O Estado laico proíbe o exercício de liberdade religiosa. Não proíbe não, muito pelo contrário, pessoal, ele garante, ele permite o exercício da religião. As igrejas e templos religiosos devem receber auxílio financeiro do governo. Aí, pessoal, é uma questão mais de leitura da própria Constituição Federal. Ela vai dizer que isso é proibido, é vedado ao Estado, tá, se comprometer e oferecer incentivo financeiro a uma instituição religiosa qualquer, beleza? Uma coisa é a cultura, né? Por exemplo, a capoeira. Uma coisa é a cultura, a capoeira. Se for ali, né, o Estado pode investir numa atividade assim? Pode. Outra coisa é investir numa religião em si, no se professar uma fé. Vamos lá, aqui ó, indicação de filmes. É o The Name of the Rose, né? The Name of the Rose, que é o Nome da Rosa, tá? Muito legal esse filme, pessoal. Muito interessante, muito legal aí o filme O Nome da Rosa. Muito interessante, tá? Você vai conseguir fazer uma conexão aí, né? Da pegada e do trabalho da religião e pô, se divertindo vendo o filme, né? Se divertindo vendo aí e aprendendo filosofia, né? Vai ver lá a questão da restrição da igreja na época às obras lá de Aristóteles, né? Para que de alguma forma, né, a sociedade não ficasse esclarecida com com o que Aristóteles ensinava. Muito interessante. Na época o Nietzsche não existia, né? Pô, imagina com o Nietzsche como é que ficaram. Bom, mas tá aí, porra, 2 músicas eu vou indicar, tá? Na hora do almoço com Belchior, pode colocar agora mesmo. Aí, ó, pessoal, por que dessa camisa aqui do Super-Homem, né? Muito interessante, tá? Porra, Belchior foi um dos caras mais extraordinários aí, né? No estudo da filosofia. Ele, Noel Rosa, aqui no Brasil, tá, pessoal? Ele, Noel Rosa, eu cito aí, por volta e meia eu escuto as músicas dos dois. O samba do Noel Rosa e a música aí no geral do Belchior. Mas eu acho que o Belchior ainda, né? E Losing My Religion, do Ring. Esse conjunto aqui. Escuta essa música, veja só, ele no geral vai dizer que ele vai viver a religião dele, né? E errou em ter falado demais e questiona Deus, não Deus, mas questiona o mundo assim, o desconhecido, né?
por ter no que ele errou, vamos dizer assim, em ter falado algo e tal, e qual seria o problema dele ter o canto dele, né, o the corner dele, o canto dele, para pensar assim. É mais ou menos essa a pegada da parada. E na hora do almoço, né, ele vai dizer que, pô, que é a questão do amor fati. Está bem incutido aqui o amor fati do Nietzsche, a ideia do super-homem. Essa aqui está a ideia do super-homem. Super-homem. Tá? A ideia do, vamos dizer assim, do aproveitar, porque dentro da ideia do super-homem, pessoal, vai nascer ali a ideia do ser humano como criança. O Nietzsche ia dizer, né, que o ser humano, ele passa pelas fases de ser primeiro um camelo, depois ele vai ser um leão, camelo porque ele carrega a carga do quê? Da religião, é isso aí, a carga da moral, é isso aí, ele carrega a carga da moral. Depois ele vai ser um leão, porque ele começa a lutar contra essa moral, ele começa a lutar contra esses dogmas, essas porra toda que o cara quer enfiar na cabeça dele, é isso aí. E em terceiro, esse ser humano, ele vai ser uma criança. Criança justamente por isso, porque a fase mais forte dele, vamos assim, se livrar disso tudo, tá, na sua consciência, e se tornar realmente um super homem, viver a sua própria consciência, autárquica e independente. Essas três fases aí do espírito humano, vamos dizer assim, o espírito humano, esse espírito humano viveria essas três fases e ele, né? Beleza? Muito bem. Pessoal, quer se aprofundar em filosofia? Está aí 4 cursos lançados, são 5 com esse aqui, né? Que é um curso desenvolvido gratuitamente aí no YouTube. Felicidade está lançado lá. O bem e o mal, intuição, amor e paixão está lá no meu site. Esse site aqui, www.leonardobragaflores.com. São cursos com profundidade absurda, né? Lancei com o nome de Introdução e Fundamentos de Filosofia. Depois fui ver, não tem muita introdução e fundamento não, o negócio está bem assim, né? Sem querer eu vi que estava num nível de profundidade bem legal. São cursos em aberto, né? Ainda vou lançar mais estudos com mais profundidade lá. Além da assinatura ser vitalícia, esses cursos estão abertos. Se eu tiver um ponto lá que eu queira bater em qualquer curso daquele, eu aviso lá no Instagram, aviso aí nas redes sociais, e volta e meia o cara entrar na plataforma, pode ter uma parada a mais lá, um curso a mais. E se você quiser contribuir com o meu canal aqui no YouTube, né, profleonardobragaflores@gmail.com. esse é o meu Pix. O Pix é esse e-mail aí, profleonardobragaflores@gmail.com. Vamos se despedindo com essa imagem. Eu não vou tocar nenhuma das duas músicas aqui, porque pode cair aí no direito autoral e tal, né? O vídeo que deu esse trabalheira toda fazer essa aula aí, né? Ser derrubado. Então, quanto tempo deu de aula, hein? Quanto tempo estamos aqui? Deixa eu ver aqui. 1h53. É legal, hein? Puxa vida, vai aparecer alguma coisa aqui. Pô, deu mais de... Pessoal, deu mais de meia hora, hein? Muito bem, vamos ficando por aqui então. Um abraço a todos. Fique com Deus. Foi ótimo ter você aqui. Foi legal demais ter você aqui. Agradeço demais a sua presença no nosso curso. Compre aqui os nossos cursos de filosofia. Te aguardo lá na sala de aula virtual. Uma plataforma legal, facinha de mexer. Tem apostila, exercício, questãozinha. Beleza? Te aguardo lá. Um beijo. Fique com Deus. Fique com Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Fique com Deus. Valeu.